Olá pessoal, eu sou o Marcelo Lapsen e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa série Bookshelf Tour, estamos já na parte 3, hoje nós vamos falar dos russos, geralmente os favoritos aqui do canal. Eles estão um pouco aqui em cima, vamos ver se o ângulo da câmera vai pegar direitinho. Mas antes, se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever e já deixar a sua curtida. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra do seu interesse, desde que pelos links abaixo, você não paga nada a mais e o canal ganha uma pequena comissão. Desde já agradeço o seu apoio. Pessoal, primeiramente temos aqui o grande escritor Ivan Turgenev, seu clássico Pais e Filhos. O Turgenev, ele tem uma prosa assim muito agradável, né? O que eu já posso dizer de antemão é que não espere aqueles enredos. Eu vou trazer alguns autores aqui que têm enredos explosivos, assim, parece que você está vendo um filme de ação. Até mesmo Dostoiévski também tem enredos bastante dinâmicos. O Turgenev geralmente tem uns enredos um tanto quanto mais pacatos. Mas a prosa, a escrita dele é tão agradável que tem esse mesmo efeito, né? Antes de mais nada, aqui trazendo a estética aqui do autor. E já foi elogiada de fato também por Nabokov, um grande crítico de literatura russa, exatamente dessa maneira. Quer dizer, dizendo que ele não tem essa genialidade de criar aqueles enredos, mas a prosa dele é muito interessante. Mas aqui, muito além da estética, né, Pais e Filhos vai introduzir o niilismo russo aqui, né? Através do personagem Bazarov, que na verdade ele parece um baita de um arrogante, e né? Não se pode negar. É um jovem estudante aí de medicina que basicamente questiona tudo, nada... É um tanto quanto cínico demais, né? Assim, como que eu acho assim, eu admiro de certa maneira o niilismo no sentido de questionar aquilo que já existe, mas acho que existe a linha do respeito, assim, né? De você entender que as religiões estão aí há muito tempo, e não só as religiões, as crenças populares, as convicções, e entender talvez melhor o racional por trás. E fica realmente difícil de entender se o Turgenev, sendo um escritor mais moderno, viveu fora da Rússia, foi exposto às ideias liberais da época, se ele está, na verdade, fazendo uma apologia ou uma crítica ao niilismo, porque o porta-voz do niilismo é um baita de um arrogante, parece um garoto mimado pra caramba, esse Bazarov. Mas basicamente, aqui o enredo, sem dar grandes spoilers, esse Bazarov, ele é grande amigo do Arkady Nikolaevich. Gente, me esquece, perdi os nomes um pouquinho aqui, mas são dois estudantes, são muito amigos, e esse Bazarov vai passar férias aí na casa do amigo e vai ter interações com o pai e com o tio do amigo, né? E evidentemente vão ter tensões, né? Pais e filhos, né? O conflito das gerações, especialmente o niilismo e um cristianismo ortodoxo, aí tem bastante, né? Quebra-pau, assim. Mas a ideia é realmente a gente avaliar essas ideias modernizadoras, né? E o Turgenev, inicialmente ele escreveu esse livro, né? E passou pela censura, mas depois ele foi, parece que preso, ele teve que se exilar da Rússia. Não foi muito simples, porque talvez no primeiro momento as pessoas não entenderam o impacto, pelo menos os censores russos não entenderam o impacto desse livro, mas muitos dizem que ele foi um motor, né, para a liberação dos servos na Rússia, né? Então, um livro de suma importância, está nas listas aí dos livros mais recomendados do mundo, assim, né, para se ler. E é uma prosa agradável, porque o Turgenev vai sempre trazer muita natureza, e é uma natureza, ele tem um olho assim, né, para as árvores, para os pássaros, é muito agradável realmente. Vamos para o próximo, senão a gente não vai terminar aqui. Nós temos resenha, tá, pessoal, de Pais e Filhos. Eu vou deixar os links de todas as resenhas aqui embaixo, tá? Outro aqui que também temos resenha, O Jogador, de Dostoiévski. Um livro bem divertido, tá, pessoal? Acho que é uma boa pedida. Quem quer começar Dostoiévski, não conhece o autor, olha, um livro pequenininho, 100 e poucas páginas. Aqui vai trazer as experiências do jovem. Gente, é difícil lembrar todos os nomes, né? Mas acho que era o Alexei Ivanovich, agora não me veio o caso, era um Alex da vida. O fato é que isso reflete as próprias experiências do autor, que tinha problemas com os jogos, né? Os jogos de azar. Inclusive essa obra, eu já disse na resenha, mas repito aqui, ela foi escrita num modelo de aposta com o seu editor, né? O Dostoiévski, por causa dessa aposta, odiava o seu editor. O editor falou assim, ó, você tem, sei lá, 28 dias para me entregar uma obra e tem que vender tanto, senão eu vou ficar com seus royalties por 9 anos e meio, né? De todas as obras. Então foi uma aposta fazer esse livro, e o Dostoiévski escreveu realmente em, sei lá, 3 semanas, e conseguiu publicar, e foi um sucesso, e ele manteve seus royalties.
mas porque ele estava endividado pelo jogo, ele foi obrigado a entrar nessas apostas aí esquisitas com o seu editor aí. Mas o que acho que é legal desse livro é que ele vai muito além do jogo, né? Sim, o jogo é o tema central, eles estão na cidade fictícia de Rolettenburg, na Alemanha, acho, e tem apostas, mas existem intrigas familiares. Ele criou todo um esquema familiar de enteados, de um general, uma avó narcisista engraçada pra caramba, é o melhor personagem, a vovó aqui, e um tutor pobre aí que reflete o próprio Dostoiévski, porque ele foi tutor de crianças, né? Naquela época era normal as famílias ricas adotarem tutores para fazer um homeschooling das suas crianças, né? E aqui acho que é Alexei, agora perdi nos nomes, ele é esse tutor e ele acaba entrando pro jogo, ele se apaixona por uma tal de Polina, tudo isso nas primeiras páginas, tá, pessoal? Não vou dizer se ele ganha, se ele perde, o que acontece, e não é tão previsível, tá, pessoal? É muito legal, esse aqui eu me diverti muito, é uma boa pedida para quem quer começar o Dostoiévski e não quer ainda encarar uma obra muito grande. Falando em obras grandes, segue aqui, junto com Crime e Castigo, a minha favorita, né? Os Irmãos Karamazov. Tem 2 volumes aqui pela 34, mas, de novo, eu tenho aqui mais a 34, mas recomendo também a Martin Claret. Eu gosto de traduções diretas do russo, né? Mas mais do que isso, as notas de rodapé. Os Irmãos Karamazov é uma obra grande aqui, né, do Dostoiévski. Mas, assim, é uma obra muito completa, né, gente? Ele vai trazer todos aqueles temas existenciais do Dostoiévski. É aqui que existe aquela famosa frase, se Deus existe, tudo é permitido. É uma obra bastante densa no sentido filosófico, mas ele tem um enredo muito bom. E o que eu gosto muito do Dostoiévski é que cada personagem recebe uma atenção especial, sabe? Aqui a gente vai acompanhar a controversa família Karamazov, que é composta aí pelo Fyodor Pavlovich, um devasso ali. Tem resenha, tá, pessoal? Quem quiser mais detalhes, eu vou só dar uma prévia aqui. E ele tem 3 filhos muito distintos. O Dmitri, que ele tem, assim, uma personalidade explosiva, assim, né, muito impulsiva, ele bebe, gasta dinheiro, não tem dinheiro, então é muito legal de acompanhar ele. Nós temos Ivan Karamazov, que parece que vai para uma outra vertente, assim, mais intelectual, fria, calculista, ele é até um tanto quanto esquizofrênico, assim, antissocial, sabe, nesse sentido. E tem, de repente, o Alyosha, que é o herói da história, ele vira um aprendiz de padre, de monge, né? Ele vai para um mosteiro ali, junto com... fica nas asas dos Starets, que era como se fosse o monge mestre ali, onde que as pessoas buscavam se aconselhar, e eles viviam num eremitério. Quer dizer, é engraçado, porque é o filho do devasso e ele foi pro outro, talvez vendo o pai se afundando na lama, ele falou, eu não quero isso pra mim, e foi pro outro extremo, né? Interessantíssimo, e cada personagem, eu tô falando aqui os principais, mas tem vários outros que vão... O Dostoiévski dá muita atenção a eles. Por exemplo, o próprio Starets, a gente tem mais ou menos 80 páginas, quer dizer, 8% do livro dedicado à história da vida dele, né? E é muito controverso. Ele sempre foi bonzinho, ele sempre foi um senhor, né? Um Buda aí, um modelo de um Messias e tal. Não, ele tinha uma vida muito diferente, esse Starets. Isso é interessantíssimo, entendeu? E o Dostoiévski é muito descritivo e tudo mais, nem os diálogos. De novo, eu acho que, né, num grande clássico é fundamental a gente criar empatia com as personagens. E você só vai criar empatia conhecendo eles, né? Se o personagem morre e você não conhece ele, o que isso faz diferença na sua vida? Agora, se você ficou com ele ali em todas aquelas páginas, de repente ele fica doente, você já fica preocupado. Então, acho que é uma obra muito completa do Dostoiévski, mesmo apesar do tamanho, tá, pessoal? Ela tem também um enredo muito legal. Evidentemente, com as descrições, especialmente das personagens, dos diálogos, é um enredo um pouco mais lento, mas ele vai ganhando um momento, entendeu? E no final, eu não vou aqui dar spoilers, mas existem cenas de julgamentos, existem investigações policiais, onde existe muita tensão e suspense, não fica nada claro o que vai acontecer. Então eu acho que o Dostoiévski não é só um mestre, né, na filosofia, na psicologia que a gente tanto fala, né, nas emoções das personagens, como também do enredo. Ele escreve muito bem e ele te leva, assim, quando você vai ver, você não quer parar, entendeu? Então eu altamente recomendo e tem resenha. Temos aqui O Idiota, certo? Foi feita uma resenha também recente. Não é a minha obra favorita do Dostoiévski, mas eu gostei bastante. Ela tem uma proposta, assim, muito diferente, né, pessoal? Aqui a gente vai acompanhar o pobre príncipe Mishkin, né? É um príncipe, mas é pobre, assim, ele tem uma linhagem nobre, mas ele não tem um kopek,
E ele é um tanto quanto ingênuo, ele é muito chamado de criança, né, assim, mas ele tem uma alma pura, né, ele é um cristão ortodoxo, ele é de certa maneira o herói aqui da narrativa, mas talvez Dostoiévski quer mostrar que a ingenuidade dele pode ser, né, fatal, assim, né, não estou dizendo aqui que ele morre, mas assim, que ele sofre com a ingenuidade dele, as pessoas tentam se aproveitar dele. Apesar disso, ele não é tão ingênuo quanto parece, entendeu? Então eu acho que fica numa medida correta, assim, para não ficar tão exagerado, né? Você fala, como o cara é tão bobo, assim, não é bem assim. Ele também ele sabe quando as pessoas estão tentando se aproveitar dele, é que mesmo assim ele é muito bonzinho. Mas vai muito além de tudo isso, tá, pessoal? Aqui a gente vai entrar nas famílias nobres, na alta sociedade de São Petersburgo. A gente vai acompanhar os dilemas, né? Entender o funcionamento dessas classes. Acho que antes de mais nada isso aqui é um tratado de sociologia mais divertido, tá, pessoal? Especialmente porque o enredo realmente é um enredo muito esquisito, tá, pessoal? Acho que essa é a palavra, assim. Você começa a ler, parece que as personagens estão loucas, assim. Tem dinheiro sendo jogado na lareira, tem cenas assim, entendeu? Tem coisas muito esquisitas e personagens realmente histéricas. Mas eu gosto, eu acho que dá um, assim, né? Se não, de novo, né? A gente não quer ler tratados de sociologia, a gente já sabe que existem vários por aí, a gente quer se divertir e aprender ao mesmo tempo. Eu acho que sim, é uma boa pedida. E não é a minha favorita, porque eu acho que as outras conseguiram atingir seus objetivos de uma maneira melhor, mas é bem diferente, assim, não é a mesma coisa do que os outros, tá, pessoal? Tem mais detalhes embaixo, eu vou abreviando um pouquinho, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho uma resenha completa ali para quem quiser, com contextualização histórica, mas eu gostei bastante da obra, tá, pessoal? É de paixões loucas, é de, assim, né? Aqui ele trata mais da temática do amor, mas tem debates, tem tudo que uma boa obra do Dostoiévski tem, não fica devendo, só que o enredo ele é realmente diferente, ele é mais dinâmico e eu gostei. Bom, pessoal, aqui temos Crime e Castigo, já se falou bastante sobre esse livro, eu já li ele 2 vezes, foi inclusive meu primeiro contato com o Dostoiévski anos atrás. Eu li aí uma edição em PDF, em inglês, sem notas de rodapé, e agora uma segunda leitura, já tendo lido as outras obras, foi muito mais proveitosa. Mas eu também recomendo a pessoa começar por aqui, porque também tem uns enredos mais dinâmicos aqui do Dostoiévski. Aqui a gente vai acompanhar a vida, né, do Raskolnikov, um jovem estudante de direito que comete um duplo assassinato, isso aqui nas primeiras páginas, e você pode pensar, poxa, ele cometeu o assassinato e aí acabou o livro, não tem mais nada, nada disso. A gente vai entrar a fundo na cabeça, na psique do Raskolnikov, suas teorias loucas, utilitarianistas, né? Ele começa a fazer um raciocínio Robin Hoodiano, assim, né? Que ele quer matar ali uma agiota e ele não vai usar o dinheiro dela para ele vai dar para os pobres, afinal ele é justo, ele é, né? E ele tem toda uma teoria de que existem certos homens aos quais é dada a permissão de fazer o que bem entenderem, como Napoleão, Júlio César. A história não os condena por seus crimes. Então ele falou assim, eu também sou um homem superior, eu também posso fazer isso e ser perdoado pela história. Mas o que ele não percebe, o que ele não prevê, é que ele é um humano, ele tem uma consciência, a consciência vai castigá-lo durante toda a narrativa. Falando assim, parece que já contei tudo, mas não é assim, tá, pessoal? Tem um enredo policial, houve um duplo assassinato, é óbvio que a polícia vai investigar, vai ter aí bastante confusão, especialmente dentro da cabeça do Raskolnikov. Acho que isso que é sensacional, é quase que um enredo psiquiátrico, né? Porque ele começa a ter febre, alucinações, sonhos pesados. Então é um livro muito dinâmico, tem uma temática forte. Eu acho, de novo, tá, pessoal, o Dostoiévski é um autor cristão, né? Ele vai sempre tentar puxar para o lado do cristianismo, mas muito sutilmente, tá, pessoal? Não é uma pregação aqui, né? Mas acho que ele quer mostrar os perigos do niilismo, né? Aqui ele não diz abertamente que o Raskolnikov é um niilista, mas tem todos os traços, né? Vamos lembrar que era uma época czarista, de alta censura. Ele não podia dizer nem que os niilistas eram contra o czar. Você não vai ver a palavra czar nas obras de Dostoiévski, eu acho que até agora eu não vi. Porque afinal, eu já falei 10 vezes, mas repito, Dostoiévski foi preso por conspirar contra o czar e quase foi fuzilado. Então aquilo com certeza ensinou uma lição para ele de tomar cuidado com o que ele escreve. O que é uma pena, porque a gente gostaria de ver tudo que ele gostaria de escrever, né, pessoal? Mas, voltando aqui, um enredo muito caótico, diferente, porque é muito, assim, o questionamento interno do Raskolnikov, a psique dele, que a gente vai entrar a fundo, mas também aqui a baixa sociedade de São Petersburgo. A gente vai ver um alcoólatra inveterado, uma viúva tísica, tudo de ruim, assim, digamos assim, né?
ruim no sentido, né, as misérias, né, Deus me livre, não que, não tem nada, ninguém tem nada contra a pessoa ser de camadas sociais inferiores, a questão é que ele vai mostrar o sofrimento deles, é isso que eu quero dizer. Ele vai mostrar São Petersburgo como ela realmente era, não as altas classes, as altas camadas, mas as baixas mesmo, todo o sofrimento deles. Até mesmo o Raskolnikov era paupérrimo, mal tinha para comer e comia um mingau por dia, e olhe lá. E, então, assim, é também um retrato, né, da sociedade são petersburguense, mas de baixo, enquanto que o idiota é de cima, né, vai analisar os generais, as patentes burocráticas altas, enfim, aqui é tudo o baixo clero e é muito interessante, tá, pessoal? Altamente recomendo, apesar do tamanho. Essa obra aqui, Os Demônios, um dos inscritos aqui me sugeriu. Eu nem vou comentar muito porque eu não li, eu sei que vai tratar mais a fundo do tema nihilista, do niilismo, né, conspiração, acho que de assassinato, de estudantes. Me parece muito interessante, é uma obra que eu ainda não li, do Dostoiévski, tá, pessoal? Então esse aqui eu não vou falar muito, mas eu ainda vou ler, tá, pessoal? Não sei se esse ano ainda, acho que não sei se dá tempo, mas muito me interessa, assim. O Mestre e Margarida, esse aqui é um empréstimo, talvez presente aqui do meu pai, uma espécie de Fausto russo, assim, né, tem um surrealismo, né, do Mikhail Bulgakov, né, o Mestre e Margarida, parece que é a história de um gato, também, dizem que é muito engraçada essa narrativa, eu também não conheço muito, tá, pessoal, mas tá aqui na lista de leituras, dizem que é sensacional, eu gosto aí do realismo mágico, daquele surrealismo, ainda mais se tiver um toque de humor, dizem que tem muita ironia, crítica social, e como eu já falei várias vezes, o tema do Fausto me interessa muito, né? Que na verdade a gente tem como referência o Goethe, mas o Fausto é uma lenda germânica aí que precede o Goethe. Temos Anna Karenina, de Lev Tolstói. Eu li uma parte desse livro, estava interessante, mas era antes do canal, toda aquela história que vocês já conhecem, né? Aqui, ultimamente, eu tenho gostado muito do Tolstói. É um autor que, curiosamente, quando eu fui ler, eu achei, poxa, legal, mas não me cativou tanto. Mas eu comecei a ler o Sonata Kreutzer, outras obras dele, e realmente me chamou a atenção novamente. Ele trata muito da infelicidade conjugal, né? Como que diversos casais são infelizes, né? Vai mostrar um raio-x dos casamentos russos. E eu acho sensacional, assim, né? E aqui também, aqui histórias de adultério, de infidelidade, mas muito mais do que isso, né, pessoal? Agora, eu li faz tempo, mas eu lembro que era uma espécie de um triângulo amoroso ali, uma história, né, que tava se desenvolvendo, ainda tava muito no começo, eu quero muito ler. O Tolstói, ele é favorito do Nabokov, um árduo crítico russo, que, por exemplo, não gostava do Dostoiévski. Já Tolstói, ele era grande fã, e Anna Karenina, para Vladimir Nabokov, a obra é uma das maiores histórias de amor da literatura mundial. E Thomas Mann, no prefácio incluído neste volume, o considera o romance social mais poderoso já escrito. Quer dizer, tem prefácio do Thomas Mann também. Então aqui é uma obra de peso, né, pessoal? Eu tenho muita vontade de ler, é uma obra um tanto quanto grande aqui. Não é que nem Guerra e Paz, mas é grandinha também. Temos aqui Memórias de um Caçador, do Turgenev. Esse foi meu primeiro contato com o Turgenev. Eu não li tudo, são vários contos, né? As Memórias de um Caçador. Então é um caçador que ele vai de propriedade em propriedade com o seu servo e ele está caçando, mas não é apenas a caçada, é um pretexto para ele conversar com o nobre de cada propriedade. Cada um tem uma história de vida e a gente vai entrar muito nas províncias da Rússia, né? No interior. E de novo, né? O Turgenev tem essa prosa da natureza, assim, eu não vou falar naturalista porque acho que naturalista é outro conceito aqui, mas é uma prosa que enfatiza a natureza, né, e é muito bonita, assim, parece que você tá lá nas florestas russas caçando junto com eles, né, eu sou contra a caça, eu sou a favor dos animais, mas aqui acho que o que ele quis enfatizar aqui não é tanto a caça em si, como as histórias, especialmente dos mujiks também, das propriedades. Isso aqui foi, assim, estava nessa época de transição, estavam para ser liberados os servos, então já tinha talvez um tumultozinho social e os servos vão se conversando, né, os mujiks, e tem trocas muito interessantes. Eu já servi na casa de fulano de tal, eu já daquele lá, e a gente vai vendo a condição triste deles, né, bastante escrava, assim, né, e como que tudo isso é injusto, assim, né, mas era uma obra muito, acho que é plástica, assim que se fala, muito bonita, assim, não sei dizer.
Mas infelizmente eu parei, mas eu pretendo voltar. São vários pequenos contos, então dá para você ir lendo. Ali tem Rory Kalinic, tem o Prado de Biegen, são várias historinhas, mas que tem uma conexão. Esse caçador tá passeando pela Rússia e as personagens se repetem um pouquinho. O Yermolai, o servo dele, que é simplesmente incrível. Tem uns toques de humor também, tá, pessoal? Então eu acho que é uma obra muito legal que eu gostaria de voltar. Temos aqui Almas Mortas, de Nikolai Gogol, uma das minhas favoritas mesmo, tá, pessoal? O nome é um pouco esquisito, essa aqui eu já li faz um tempo, mas eu lembro bastante, é de um Pavel Tchitchikov, né? É um estelionatário profissional, né? E o que são almas mortas, né? Então, os mujiks eram tratados por almas, né? Eu tenho 300 almas, né? Então, eu tenho 300 mujiks. Era assim que se referia, era a unidade de medida deles. Um tanto quanto desumanizador, talvez, não sei. Se bem que estão chamando de almas, mas é um pouco esquisito, né? Mas, então, o que são almas mortas? Então, é que, na verdade, esse Pavel Tchitchikov, ele tinha um plano muito louco de comprar as almas mortas. Ele queria comprar os mujiks que já morreram. E como isso é possível? É porque, na verdade, o censo não era constante, né? Então, na verdade, alguns mujiks ainda constavam no censo, mas já tinham morrido e podiam ser transferidos, não sei como aí. E ele tinha até um argumento, ele falava, ele falava pro proprietário, você está pagando imposto sobre o mujik que já morreu, então me vende. Ele queria uma pechincha. Mas o que é muito engraçado é que alguns querem pechinchar ainda. Tinha um aqui que eu nem lembro, falava assim, não, mas o fulano de tal era um mujik muito forte. Muito saudável. Ele falou, mas ele já morreu. Entendeu? Então, e ele queria um preço mais alto ali, o Pavel queria pagar um preço mais baixo. E, evidentemente, é tudo um plano, ele é um estelionatário. Eu não vou dizer aqui o que ele quer fazer com tudo isso. Mas, de novo, aqui, talvez um pouco parecido com o Memórias de um Caçador, é essa aventura pela Rússia provinciana. Mas, mais que isso, aqui o Gogol, ele é um mestre do humor, da sátira, né? E ele quer, na verdade, criar um arquétipo. E cada senhor de terras tem aí uma característica assim caricata mesmo. Quem é avarento é extremamente avarento. E tem o Sobakevich, por exemplo, que na verdade Sabakevich, né? Sabaka é cachorro em russo, Vich é filho, então é o filhote de cachorro. Dá pra imaginar quem é o cara, né? Ele pisa no pé das pessoas, ele é arrogante, ele esbarra em todo mundo, ele é um brutão, assim, né? A casa dele é bruta, é tudo bruto, então é tudo exagerado e é muito engraçado, tá, pessoal? Então, mas ele quer, com a sátira, criticar, né, os nobres, tirar um sarro, mas com uma crítica social. E você vai dar altas risadas, esse aqui eu altamente recomendo. Só tem um problema, você vai lendo e mais pro meio, o final da narrativa, vai tendo lacunas muito grandes. E, inclusive, o livro termina no meio de um período. Mesmo assim, vale muito a pena ler. Porque o que acontece é que o Gogol sofria de transtornos mentais e ele simplesmente queimou aí o restante dos volumes. Mas você tem aqui bastante da história intacta e dá para, com certeza, assimilar muito aí e dar altas risadas. Eu altamente recomendo. Temos aqui a Dama de Espadas, que eu também não vou comentar muito, apenas vou dizer que é do Alexander Pushkin. Aqui parece que também tem outros contos, outras novelas. Ele era um grande poeta, ele é considerado o pai da literatura russa. Ele influenciou Gogol, influenciou Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Chekhov, Mayakovsky. Ele influenciou toda a literatura russa. E ele ficou nessa fronteira entre o romantismo e o realismo, né? E é um autor que eu tenho que conhecer, como alguém que quer estudar mais os russos. Tá, pessoal? Dama de Espadas aqui dizem que é um bom começo. Eu já, assim, o vídeo já tá ficando um pouco longo, eu não vou entrar em detalhes, eu também não conheço muito aqui da obra, mas eu sei que ele é o pai da literatura russa, então eu tenho muita vontade de ler. Temos aqui o Duplo, de Dostoiévski. Vale a pena que esse aqui ele vai muito no estilo do Gogol, né? Aqui a gente tem aqui o Yakov Pietrovich Goliadkin, né? O senhor Goliadkin, que é um esquizofrênico, né? Na verdade não fica muito claro. O que acontece é o seguinte, ele é meio louco, assim, né? A gente começa a ver que é um personagem esquisitão, louco, assim. Ele é uma baixa patente, né, do serviço burocrático, mas se acha que tá lá em cima e tá toda hora falando que tem os inimigos que querem pegar ele. Realmente é um desvairado aí, mas assim, é muito engraçado, né?
E, de novo, aquela sátira bem do Gogol, assim, né, do serviço público, né, daqueles que gostam de ser tratados por excelência, né, toda aquela arrogância que existe. Bom, eu sou da 7ª escala, então eu sou um deus aí, é assim, né? E só que ele acaba tendo tanta obsessão de ascensão social e ele acaba criando uma cisão na personalidade dele e a gente, na verdade, nem sabe se ele é real ou não, assim, é tão real, quer dizer, ele começa a ver o duplo dele, a gente não entende se é um surrealismo ou se ele tá delirando ali, mas vale muito a pena, tá, pessoal? Acho que é bastante humor, bastante sátira, às custas do pobre Goliath, que um funcionário público, um perdedor, coitado, assim, né? Um cara sozinho, solitário, que acaba, enfim, entrando em situações sociais muito esquisitas. Mas vale muito a leitura, é bem diferente, realmente foge tudo do que a gente vê no Dostoiévski. É uma obra curta também, eu li bem rápido, porque é bem curiosa, bem interessante, tá? Vai muito no estilo do Gogol, da sátira, especialmente desse serviço público. Temos aqui O Beijo e Outras Histórias, de Chekhov. Também não posso dizer muito, apenas que Chekhov é um grande contista, né? Eu ainda não tive contato com ele, eu li aí acho que o Mujik, que estava bastante interessante, né? Não tem muito o que dizer, apenas que ele está junto aí com Dostoiévski, Tolstói, nos grandes nomes da literatura russa. Aqui são contos, né? Então acho que um dia eu vou pegar e ler. Temos aqui o Capote e Outras Histórias. Esse aqui é sensacional, do Gogol. São histórias, aqui você tem o Capote, o Nariz, você tem o Diário de um Louco. São histórias engraçadíssimas, né, do Gogol. E assim, de novo, aquela crítica ao serviço burocrático, especialmente o Capote. Parece muito, inclusive, o duplo com o Capote. Tudo que eu falei do duplo, aqui tudo bem, não tem uma dupla personalidade, mas aqui é um funcionário público tão pobre que tá com o capote todo surrado e precisa trocar ele urgentemente, mas ele não tem dinheiro, né? Naquela época o capote custava meio ano de trabalho dele, então é toda uma história aí de humilhação, né? Como que as patentes mais altas, aí os chefes adoram humilhar os mais baixos, mas tem um toque de humor sensacional do Gogol aqui, é um toque muito forte. Tem o Nariz aí, que entra no surrealismo, aí, né? Do nariz saindo da pessoa e o nariz tendo vida própria. O Diário de um Louco, então, de altas risadas. E tem outros contos aqui também. Eu altamente recomendo aqui do Gogol, obra curtinha, para dar umas boas risadas. Vamos dar uma aceleradinha aqui, que tem muita coisa, né, pessoal? Eu gosto muito desses, né? A gente tem aqui várias obras pequenas, são obras que dá para ler em uma tarde, né? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre elas, mas passando aqui rapidamente, temos Felicidade Conjugal, de Lev Tolstói. De novo vai abordar toda essa temática, justamente, né, da infelicidade conjugal. Eu li o começo, mas eu parei, eu confesso, mas eu vou voltar, o Tolstói tá me interessando muito. Temos aqui Bobok, do Dostoiévski. É uma obra bem curta, umas 40 páginas. De novo, críticas às patentes sociais. Aqui a gente está acompanhando o diálogo dos mortos. E os mortos, ainda assim, mesmo mortos, querem ser tratados com respeito, com o devido respeito que a sua carreira exige, né? É muito surreal, é muito engraçado também. É, de novo, uma crítica aqui. Ele é bem curtinho, vale a pedida, sim. Noites Brancas, tá, pessoal? Bem famoso aqui do Dostoiévski. Vai para um gênero muito romântico, não é exatamente a minha praia, mas foi bem diferente, bem interessante. Aquele homem todo apaixonado e bastante real, porque as mulheres nem sempre gostam assim, né, desse gênero tão apaixonado, tão meloso aí, mas sem dar grandes spoilers, né, é um homem que tá atrás de uma mulher e eles vão se encontrando, mas esse homem tá em delírio por ela, né? Se você quer fugir do realismo e ir pro romantismo com Dostoiévski, essa é a sua pedida. Taras Bulba, do Gogol. Esse aqui vai para uma outra vertente no Gogol. Eu já li esse aqui em inglês, estou para reler porque é uma obra fantástica. O Gogol fez uma pesquisa extensa sobre os cossacos e seu estilo de vida guerreiro, um tanto estúpido, assim, né? De assim, é melhor morrer na batalha do que de velhice, de bebedeira, de tudo mais, de derrotar o inimigo. Tem toda aqui uma temática, eu gostei muito. Existe aí uma crítica de antissemitismo, de fato, assim, o Gogol tem preconceitos, estereótipos aí judaicos negativos, mas eu acho que os cossacos são muito mais, entre aspas, zoados aqui, então eu perdoo ele. Aqui os cossacos são tidos como, sei lá, um povo bárbaro aí, né? E os judeus são tidos até como uma espécie de herói aqui na narrativa. Eu adorei, eu ainda vou fazer uma resenha disso aqui um dia.
A Sonata Kreutzer, eu adorei essa obra aqui, curtíssima de Tolstói, que vai realmente trazer o tema da infidelidade, dos ciúmes, né? Aqueles ciúmes de Otelo ali, aquele ciúmes patológico ali, onde o problema é a imaginação da personagem, né? A mulher está sozinha em casa com o professor de violino. O que será que está acontecendo? Eles devem estar me traindo, não sei o quê. E tem muitas reviravoltas, e tem toda a música, a Sonata Kreutzer, que eu também recomendo que vocês escutem, que é uma música muito bonita aí. Vale a pena essa obra. A Morte de Ivan Ilitch, eu já tenho resenha aqui no canal, Sonata Kreutzer também, todos que tem resenha eu vou deixar aqui embaixo, tá, pessoal? A Morte de Ivan Ilitch, né, é uma obra muito poderosa, eu acho que, assim, das obras curtas é a melhor, porque é aquela reflexão do tempo perdido, né, que a gente está, obviamente, acompanhando a morte do Ivan Ilitch, ele vai morrer, isso a gente já sabe. Na verdade, ele já morreu no começo do livro e a gente vai de trás para frente vendo como que foi a vida dele, como que foi vazia, uma vida de aparências. E no fim ele se arrepende, mas não tem muito o que fazer. Eu falo assim, parece que já contei tudo, mas não é bem assim. Vocês têm que acompanhar a fundo a infelicidade conjugal dele, todos os dramas da vida dele. É sensacional, é curtíssima a obra e deixa fortes lições, assim, né? Memórias do Subsolo, eu também não tenho muito a dizer, o que eu posso dizer é que os inscritos aqui recomendaram fortemente, estou para ler, é uma obra mais existencial do Dostoiévski, onde ele vai realmente aí colocar as suas ideias mais filosóficas aí no papel. Dizem que é imperdível, eu quero muito ler. Rei Lear, da Steppe, aqui, do Turgenev, também não conheço muito, eu sei que os russos adaptaram muito Shakespeare, né? E aqui é uma adaptação do Rei Lear, da herança, vai legar o reino para as filhas, tudo mais. Aqui só que uma versão russa, também tem muita curiosidade de ler. Lady Macbeth no distrito de Mtsensk, desse Nikolai Leskov, que ele foi convidado pelo Dostoiévski a escrever na revista dele, então já dá para saber que não é qualquer cara assim esse Leskov, porque não é um nome muito conhecido, né? Mas é simplesmente sensacional, essa obra é altamente perturbadora, esse é o adjetivo, tá? É assim, mulheres perigosas aí, que você vai lendo e você fala, não é possível que isso está acontecendo, né? É simplesmente sensacional, eu altamente recomendo aí, li isso aqui em uma tarde. E temos aqui a Fraude, outra obra, né, a Fraude e outras histórias aqui do Leskov, como eu gostei tanto da primeira, eu não conheço essa aqui, mas eu falei, vamos ler. Finalmente, pessoal, chegando aqui ao fim, nós temos Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo, aqui um grande tradutor, tenho várias obras aqui do russo traduzidas por ele, e ele vai, evidentemente, trazer tudo que a gente tem que prestar atenção, né, nos russos, né, o que eu devo procurar quando estou lendo um russo, né. Eu acho que é sensacional essa ideia dele, eu tô para ler esse livro também, tá, pessoal? E aqui, finalmente, daqui da Marina Tsvetaeva, né, O Diabo, foi escrito em 1935, e eu gosto dessas temáticas do diabo, eu já falei aqui, né? Mas é que ela vai trazer as memórias de infância dela. É isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar sua curtida. Escreva aqui embaixo o que você achou desse Bookshelf Tour. E comprando as obras aqui expostas ou qualquer outra, deixe aqui pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão. Muito obrigado!